Se você for para a África, as pessoas vão ser negras e vão ter genomas africanos. Agora, quando existem países como o Brasil, onde existem raízes ancestrais diferentes, no caso, as raízes ameríndias, europeia e africana, né? E que então todas as pessoas, de uma certa maneira, são produto de misturas dessas três raízes, essa correlação não é tão clara, feito existe na Europa e na África, e é possível uma pessoa de pele clara ter uma proporção relativamente grande de ancestralidade africana e uma pessoa de pele escura ter uma proporção grande de ancestralidade europeia. O teste de laboratório que identifica de onde vieram os ancestrais de uma pessoa pode ser feito com amostras de sangue, um fio de cabelo ou amostras da mucosa da boca, o que é mais comum, porque é muito simples. Bastam escovinhas apropriadas e qualquer pessoa pode fazer essa coleta em casa mesmo. O Fábio, aquele que você conheceu lá no início do programa, resolveu fazer o teste para tirar de vez a dúvida sobre a sua verdadeira composição genética. Ele ainda não tem certeza se existe uma linhagem indígena dentro de sua família. Agora é só identificar e mandar para o SEDEX para o laboratório na linhagem. E esperar o resultado. É o principal, né? Vamos ver. Muito ansioso, Fábio, por esse resultado? Olha, como é um folclore de mais de 200 anos, que pode ser desvendado agora ou não, realmente bastante ansiedade, né? No laboratório, o material enviado por Fábio vai para a centrífuga. Assim, as células bucais são separadas de outras substâncias. Dessa pequena amostra, é possível extrair DNA suficiente para os testes. Esse é o DNA extraído, né, de células bucais. Ele foi precipitado, aqui ele está seco, né? Isso aqui pode ser mantido por um longo tempo. E agora nós vamos ressuspender esse DNA e amplificá-lo, ou seja, duplicá-lo milhares e milhares de vezes, né, para que a gente possa começar a trabalhar, né? O que é esse DNA? É uma substância? O DNA aí é o quê? É uma molécula, né? É um conjunto de moléculas de um mesmo indivíduo que estão aqui nesse tubo, né? Que é único, só ele tem essa. Só ele tem essas características, né? Eles possuem regiões idênticas, iguais em todo mundo, mas o que varia é nessa regiãozinha o que você tem. Então, ele é variável para cada pessoa. Essa é a essência de um ser humano. Essa é a essência de um ser humano. E da vida, né? Depois de duplicado em laboratório, o DNA é separado por tamanho neste equipamento. O DNA tem uma carga negativa. Então, ela está aplicando o DNA em cima do aparelho, né? Aqui é ligado uma corrente e a tendência dele é migrar para o polo positivo, que é embaixo. Então, os fragmentos menores vão migrar na frente e os maiores em seguida, né? Essa placa, o gel que está ali dentro, ele funciona como uma peneira seletiva. Depois de separados, isso aí é transformado num gráfico, né, que visualmente nós vamos ver essas diferenças de tamanho. É assim que os genes ganham forma. Esses picos, chamados alelos, por exemplo, mostram as características do cromossomo Y, aquele da linhagem paterna. Essa é a representação gráfica de uma pessoa, essa de outra e essa de uma terceira. Nenhuma é exatamente igual. Né? Eles podem ser iguais em um loco, mas em outros locos são diferentes. Então, nós analisamos cerca de 60 locos diferentes entre indels, né? Os indels que é genômico, o Y e o mitocondrial. Né? Então, cada pessoa vai ter a sua característica. É a análise do gráfico que vai mostrar de onde vem a herança genética dessas pessoas, então. Exatamente. Esses alelos, né, que são visualizados aqui graficamente, eles vão ser analisados por um programa de computador, né? Então, determinado alelo de um indivíduo, ele vai ser mais frequente que uma região do mundo,
né? Enquanto de outro indivíduo de outra região do mundo. O resultado é apresentado assim, com percentuais de herança genética europeia, africana ou indígena, hoje chamada ameríndia. O computador analisa 40 regiões genéticas do DNA de uma pessoa e compara com os arquivos de outras partes do mundo. Nós demonstramos que é possível você discriminar essas ancestralidades com essas 40 regiões genéticas que nós estudamos. Isso nós fizemos um estudo que envolveu mais de 1.000 pessoas de toda a Terra, das várias continentes, e dessa maneira nós podemos dizer então, por exemplo, tal e tal pessoa tem 80% de ancestralidade europeia, 15% de ancestralidade africana e 5% de ancestralidade ameríndia. Individualmente, o que uma pessoa pode descobrir com esse tipo de pesquisa? Quando a gente estuda uma pessoa só, a gente pode ir além disso e verificar aonde no globo que nós encontramos uma sequência específica de DNA mitocondrial. E, nesse caso, às vezes a gente pode chegar a ser bastante precisos na identificação. Por exemplo, existe um tipo de cromossomo Y, que é encontrado em 4% dos brasileiros, que só é visto na Catalunha e no País Basco. Quer dizer, então é uma região bem específica da Espanha, que a gente então pode estabelecer. Quem tem esse tipo, a gente pode estabelecer. Existem alguns tipos de DNA mitocondrial que são característicos de uma pequena região na África, enquanto, de vez em quando, existem outros DNA mitocondriais que são bastante amplos em distribuição. Então, de uma certa maneira, o resultado, a especificidade do resultado individual é um pouco de sorte, né? Se você der sorte, vai ser altamente específico. Se você der azar, a coisa pode ser mais global. Mas certamente nós vamos sempre poder determinar uma região para aquela pessoa. Faz uma semana que o Fábio mandou o material para o laboratório lá de Belo Horizonte. O resultado já chegou, mas o envelope, ó, continua ali lacrado. Agora, ele vai ficar sabendo se aquela história que o tataravô contou para o bisavô contou para o avô, e que o pai dele acredita piamente, é verdadeira ou não. Nossa, mais de 100 anos, quase 200 anos de um segredo que você vai ser revelado para você agora. Pois é, né? Vamos ver o que vai dar. Muito ansioso, Fábio? Bastante. Curioso até. Pois é, né? Tá tudo aqui dentro. Então, vamos lá. Vamos ver. Europeia. 71,1.